estamos começando mais um episódio da nossa série sobre biomimética. São 4 encontros aqui que a gente convidou a Thalita Campbell para estar com a gente. Ela é especialista em biomimética e vai estar aqui com a gente na EcoUni. Bom, ela já é nossa parceira, mas vai estar aqui com a gente na EcoUni nesses ecoencontros, mas também, segredinho, a Thalita também vai dar um curso com a gente sobre biomimética, porque várias pessoas estavam pedindo a gente quer saber mais sobre biomimética, então a gente falou, Thalita, é esse ano, vamos fazer o curso, e ela super topou. Então, em breve, fiquem ligados aí, ligadas, que a gente vai estar lançando o curso e vocês vão poder saber mais lá no site da EcoUni, tá bom? E bom, para quem perdeu o primeiro episódio dessa série incrível, no primeiro episódio a Thalita contou um pouquinho mais da trajetória dela, né? Como que ela chegou na biomimética e também compartilhou sobre o que é realmente biomimética, de onde surgiu, adentrou aí esse mundo. Então, se você perdeu o primeiro episódio, corre lá no nosso YouTube, que vão estar todos os episódios de todos os ecoencontros da EcoUni. E nesse segundo episódio, a gente continua a nossa entrevista com a Thalita. A gente preparou aí umas perguntinhas que a gente estava curiosa para saber sobre biomimética. E a nossa próxima pergunta é: agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre biomimética, né, Thalita, que você compartilhou no outro episódio, a gente ficou pensando assim, né, aqui, que na nossa sociedade atual, a gente tem muito essa prática, né, de utilizar a natureza como recurso, né, de ir lá e simplesmente tomar. Então, assim, você falou que na biomimética a gente se inspira na natureza, né, inclusive olhando para animais, para plantas, para ecossistemas, para entender, inclusive, como ela funciona e trazer essa inspiração para o nosso dia a dia, né, para a nossa vida diária. Mas, assim, como que a biomimética se coloca diante dessa prática de utilização da natureza, de ver a natureza como recurso, né? Porque isso é uma preocupação nossa, assim, será que a biomimética também não está fazendo isso, indo lá e, tipo, só tomando a inteligência da natureza? Como que é isso, assim? Oi, pessoal, mais uma vez, estamos aqui nesse segundo encontro. Bom, quando a gente fala sobre biomimética, uma das primeiras coisas que eu falo como definição de biomimética é que a gente muda a nossa forma de ver. A gente deixa de olhar para a natureza como matéria-prima, como fonte de recurso, para olhar para a natureza como fonte de conhecimento. É claro que existem várias maneiras da gente olhar para a natureza como fonte de conhecimento e ainda assim não dissociar dessa lógica de linear capitalista, né? Da gente olhar como fonte de matéria-prima, retirar, processar e devolver. Isso quando a gente devolve da maneira correta, que a maioria das vezes não é. Porém, quando a gente entra dentro da metodologia, a gente tem 3 elementos essenciais, que esses elementos eu vou aprofundar no curso que está vindo por aí, e um deles é a ética. Então, quando a gente parte de um olhar ético para a natureza, se colocando como parte, a gente convida a esse novo olhar, a gente convida a essa maneira de você olhar para a natureza como organismo, né? Como um lugar que a gente convive com outros organismos e que não faz sentido continuar com essa lógica de extração. É lógico que com o momento econômico que a gente está agora, a gente se utiliza de vários materiais, minerais, mas quando a gente vai mergulhar no ideal da biomimética, exatamente a quebra desse paradigma de olhar para a natureza como fonte de recurso, para ela virar fonte de conhecimento. E aí sim, a gente consegue olhar para a natureza de uma forma infinita, porque conhecimento é uma coisa que se multiplica, e além da gente ter vários organismos diferentes, né, bilhões, e até tem alguns cálculos de trilhões de organismos vivos, hoje a gente tem a gente tem um dicionário, uma biblioteca infinita de consulta. Além do mais,
a gente pode ter muitas soluções tecnológicas surpreendentes em um mesmo organismo. Então, assim, a gente tem um organismo, por exemplo, que vive no fundo do mar, que é o grande produtor de oxigênio da Terra, que foi o grande produtor no início dos processos de oxigenação da Terra, lá, bilhões de anos atrás, e até hoje segue firme aqui, existindo entre a gente, e ainda continua nos proporcionando essa pureza do ar, né? Essa grande molécula de oxigênio que a gente consegue. O Marcelo Gleiser, uma vez numa entrevista que minha equipe fez com ele falou que o oxigênio era a granola do planeta Terra, porque é uma molécula tão energética que fez uma grande mudança evolutiva na Terra. Então, assim, isso eu estou falando de um organismo microscópico. E, além disso, ele também tem várias outras tecnologias estruturais e geométricas que a gente pode se inspirar. Então, assim, quando a gente para de enxergar a natureza como fonte de recurso, para ela virar fonte de inspiração, é uma explosão de conhecimento, é uma explosão de possibilidades. Eu acho que isso é o mais importante, né, Thalita? Porque a gente pode realmente se inspirar, né, na natureza, porque a natureza está aí, com toda a sua sabedoria, querendo compartilhar, né? Tanta sabedoria com a gente, e se a gente fizer isso de uma maneira respeitosa, né? E inclusive para melhorar ainda mais a vida de todos do planeta, né? Porque eu vejo que muitas dessas soluções, né, dessa inteligência, ela traz uma inteligência de regeneração, né? De como que a gente pode trazer essas tecnologias, né, que a gente vê em diferentes organismos, para que os nossos próprios processos possam ser processos regenerativos mesmo, porque na natureza não tem lixo, né? Tudo é reutilizado, tudo para que o planeta continue nesse lugar onde a vida possa florir, né? E não só a gente fique utilizando as coisas e, tipo, jogando fora, né? Então, ela inclusive pode nos ensinar como que a gente pode reaprender a fazer isso, né? Porque a gente esqueceu com os anos e só fica aí querendo utilizar e jogar fora, né? Como que a gente utiliza essas tecnologias para que a gente possa ser mais eficiente nos nossos projetos e nos nossos processos, né? Para que a gente possa entrar de novo nessa espiral, né, da regeneração, né, dos organismos se regenerarem, né? Então, eu acho isso bastante importante também. E aí, assim, eu fico pensando, né? Porque quando a gente pensa nisso, né, em se inspirar nos diferentes organismos, as pessoas que estão assistindo a gente podem pensar assim, cara, mas como que a biomimética pode, de fato, influenciar positivamente a vida prática das pessoas, né? E que talvez ajudar as pessoas a ter mais respeito à natureza. Então, eu não sei se você já pensou um pouquinho sobre isso, sobre esse tema. Isso que você trouxe, eu acho muito importante a gente refletir, porque uma do coração assim, da biomimética, quando a gente fala sobre as formas que a vida opera, é que a vida ela sempre cria condições para gerar mais vida. Então, assim, quando você entende a raiz do funcionamento da vida no planeta, como somos um encadeamento de relações, de como um depende do outro, eu acho que isso vai para muito além de uma inspiração meramente formal ou até uma inspiração que realmente seja aprofundada, mas que gere algum produto, ou que gere um ambiente construído, um prédio, e a gente extrapola isso para a vida. Ao longo desse tempo que a biomimética está no mundo e sendo estudada por várias pessoas diferentes, eu sinto que a gente teve um grande amadurecimento dessa visão, porque quando veio como uma coisa nova, até hoje, né? Ela sai assim em capa da Forbes, em várias revistas de economia, mostrando como ela tem um potencial econômico de ajudar as empresas, como que elas podem crescer 150%, 300% através dessa tecnologia, dessa nova fonte de inovação. Mas eu acho que, para além disso, a biomimética ela convida a gente a entender que somos parte da natureza e que, assim como somos parte, essa é a nossa casa. Então, quando você
consegue mudar essa chave de pensamento, quando você consegue se aproximar, porque uma das formas também que a gente tem de aprender biomimética é fazendo imersões, né? Eu sei que a EcoUni sempre também defende isso, da gente ter essa proximidade com a natureza, mesmo através dos cursos online, a gente conseguir ter essa proximidade, porque, na verdade, a gente não consegue se afeiçoar por coisas que a gente não consegue, não conhece. A gente não quer cuidar de coisas que a gente não cria afeto, né? Então, a partir do momento que eu estou falando de natureza, a biomimética, ela traz também essa dimensão de que a gente precisa fazer a reconexão. Então, eu trouxe que um dos pilares é a ética, e o outro pilar é essa reconexão. Quando a gente convida essa reconexão a ter um olhar diferente, a você caminhar de um jeito diferente, olhando o seu entorno, prestando atenção no que acontece, essa chave, uma vez virada, ela não desvira mais, né? É aquela coisa de quando você conhece uma coisa nova, você não volta ao seu estado anterior, né? É um tamanho que você não retorna. Então, a partir desse momento que você desperta o olhar ativo, que você começa a olhar para a natureza como inspiração, começa a olhar para a natureza de uma forma que você se reconhece, entendendo que, assim como a natureza, nós também somos cíclicos, temos dias de primavera e dias de inverno, é uma forma de você se reconectar com os fluxos e ciclos da vida, uma vez isso aprendido e compreendido, você começa a olhar para suas relações e para o seu dia a dia de uma outra forma. Então, eu acredito que a biomimética, apesar de eu ter uma formação de biologia e ter essa prática já um pouco dentro de mim, desse olhar e desse entendimento de que somos múltiplos e que somos parte, a biomimética, ela traz isso de uma forma palpável, que a gente consegue contaminar os outros com essa visão. Então, isso eu acho muito interessante, porque às vezes quando eu faço esse convite de um olhar ativo, de falar, olha isso, e a pessoa perceber que aquilo que estava do lado, que sempre esteve do lado, tem um conhecimento, uma tecnologia incrível, ou você olhando mais perto, tem uma beleza que você nunca parou para olhar, eu acho que isso já te convida a novas práticas e a uma nova relação com o entorno, e tanto ambiental quanto com as pessoas que você convive, né? Então, eu acho que é um conhecimento que não tem como você descolar da vida para ser só uma coisa profissional. Nossa, faz muito sentido mesmo, Thalita, porque quando a gente, de alguma maneira, relembra, né, esse lugar da gente ser natureza, né, e volta a sentir no nosso ser, né, essa profunda conexão e respeito à natureza, não tem mais volta, né, que foi o que você falou, assim, a gente muda nossas lentes, né, começa a olhar as coisas de um outro lugar e não tem como simplesmente a gente tomar, né, então vira uma parceria, né, uma relação de como que a gente pode fazer junto em prol de algo maior, né, em prol de a gente construir futuros diferentes, organizações diferentes, projetos diferentes, né, tecnologias diferentes, então, produtos, né, diferentes e muito mais regenerativos, então faz muito sentido para mim, realmente. Mas estamos acabando o nosso segundo episódio dos 4, né, que a gente vai estar fazendo aqui nessa série sobre biomimética com a Thalita Campbell. E para quem já está assim, querendo saber mais sobre esse assunto, né, vai ter os próximos episódios, mas para quem já sabe que quer mergulhar mais nesse assunto, a Thalita vai estar fazendo um curso aqui pela EcoUni de 4 encontros, que vai acontecer no dia 11, 13, 18 e 20 de abril. E a gente vai estar passando mais informações, tanto no Instagram da EcoUni, como também no nosso site, né? Então, vocês já podem se inscrever por lá. E ela vai estar também nos próximos episódios. E numa live que a gente também vai fazer, que eu vou compartilhar a data no próximo episódio, a gente vai estar contando um pouquinho mais sobre o que vai estar rolando nesse curso. Então, não percam e até o próximo episódio.